1 Samuel, capítulo 3, 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visões manifestas. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e a dizer que, se te chamar, dirás: Fala, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio a palavra do Senhor a ele. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele disse: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Amém. Poderoso Deus, neste momento, Senhor Jesus, aqui é a tua palavra, meu Deus. Eu rogo ao Senhor, meu Deus, que usa de misericórdia e fala, Senhor Jesus, com a tua igreja nesta noite. Meu Deus, para que venhamos reconhecer, Senhor, a tua palavra em todo o tempo, Jesus. Fica conosco, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É um texto muito conhecido da igreja, todos aqui conhecem, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. E aqui, como a gente leu, o mancebo Samuel, ele servia na casa do Senhor todos os dias. E ele ainda não tinha ouvido, reconhecido a voz do Senhor. Nós hoje, graças a Deus, nós todos os dias, nós podemos ouvir a voz do Senhor aqui neste lugar. Nós temos ouvido e reconhecer, porque assim fez Samuel. Ele não tinha ouvido, mas a partir do momento que ele ouviu a palavra do Senhor, ele nunca mais ficou confundido. Ele ouvia, ele entendia quando o Senhor estava a falar com ele. E ele temeu, ele temia o falar de Deus. E glória a Deus, porque nós sabemos que todos os dias, quando a gente entra por essas portas, o Senhor ele tem uma palavra para nós. Ele tem uma palavra que flui do altar do Senhor. Muitos podem não crer, mas o Senhor ele tem derramado palavras verdadeiras aqui neste lugar. Tem usado as vidas, todos aqueles que têm subido neste altar, não só aqui, mas a gente sabe que Deus tem usado muitas vidas para falar a palavra dele, pois ela é preciosa. Ela é grandiosa. Glória a Deus. E hoje, meus irmãos, quando ouvirmos a palavra do Senhor, não endureçamos o nosso coração. Não venhamos nós querer ir contra a palavra do Senhor. Que venhamos a cada dia seguir com firmeza, desde quando o Senhor nos chamou. Que não venhamos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E nem fazer o que o Senhor tem posto em nossos corações, a fazer de todo jeito. Mas que venhamos fazer com amor, com dedicação, com zelo. Não é de qualquer jeito, porque se a gente for ver o versículo atrás, quando os filhos de Eli eles serviam ao Senhor e começaram ali a servir no templo do Senhor, eles serviam, mas com o passar dos dias, porque se a gente lê
quando a gente for ler uma folha, acha que aconteceu de um dia para o outro, mas não foi não. Foi dias após dias, eles ali servindo na casa do Senhor, uma vida. E de repente, eles tornaram aquilo comum. Ir no templo do Senhor, permanecer ali, as lamparinas acesas. Para eles ali acabaram ficando uma coisa comum e por isso eles começaram a fazer de todo jeito. Eles não tinham mais o prazer de fazer com temor, com amor. E por isso a palavra nos fala que acendeu a ira do Senhor sobre eles, sobre a casa de Eli. Tanto que o Senhor, ele fala, ele corrige a Eli, ele exorta ele, mas então o Senhor já tinha preparado naquele momento um jovem, segundo o coração dele, para estar ali a trazer a palavra do Senhor, a corrigir. E nós, mais para frente, a gente conhece a história, a gente sabe que Samuel, ele foi um homem que teve zelo da palavra do Senhor. E nenhuma palavra que ele disse caiu por terra, porque o Senhor estava com ele. E todo Israel naquele tempo sabia que o Senhor estava levantando aquele jovem, aquela criança, como profeta. Que hoje venhamos ouvir a palavra do Senhor, venhamos permanecer, porque a gente sabe que os dias passam, as lutas vêm, e tudo nos leva a querer desistir, muitas vezes nos desanimar e crer e acreditar que não vai dar certo, porque talvez a promessa esteja demorando, a resposta esteja tardando, mas que venhamos acreditar que o Senhor, a palavra dele, ele tem zelo para cumprir a palavra dele. E tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ô igreja, nós temos outro exemplo também sobre também em 1 Reis. Glória a Deus. 1 Reis 3. Fala de um homem muito sábio, né? Salomão. 1 Reis 3:3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos seus estatutos de Davi, seu pai, até a parte A. Nós vemos aqui, Salomão, ele ouviu ali do pai dele todas as instruções, ouvia, via como o pai dele servia na casa de Deus. E ele ali também era temente. Todos conhecem a oração quando ele fala ali para Deus que aquele povo era numeroso, ele não pediu ouro nem prata, mas ele pediu sabedoria. E foram muitos dias, muitos anos ele ali servindo ao Senhor. Não foi poucos dias, foram muito tempo. Mas depois a gente vê também que ele se deixou levar. E o coração dele já não era mais temente ao Senhor como antes. Que o Senhor compadeça de nós nesta noite, em todo o tempo. Que venhamos a cada dia lutar contra a dureza do nosso coração, para servir ao Senhor em todo o tempo, para servir ao Senhor com alegria, crendo que tudo isso aqui vai passar, crendo que o Senhor ele tem preparado para nós algo que jamais aqui poderia substituir. Eu agradeço e eu já passo a palavra para o pastor.